Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou nesse vídeo para comentar com vocês as questões da semana 2 do PET 7 de vocês. Venham comigo! Acompanhem comigo a leitura do texto Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto, ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu, como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Deslimina esse, cabeludinho!" Eu não desliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que brincar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler. Aquele A preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Nesse texto, o narrador afirma que a avó fazia uso de preposições de uma maneira diferente da que é preconizada pela gramática. Mas isso, para ele, não era um fator de vergonha ou de preconceito linguístico. Ele gostava tanto dessa variedade linguística que a avó utilizava, que ele também passou a utilizar, porque, de certa forma, ele queria se aproximar da variedade linguística utilizada pela avó. Vejamos, então, as questões propostas. Letra A. O narrador recorda um fato engraçado de sua infância. A avó dizer aos amigos que ele tinha voltado de ateu, do Rio de Janeiro. O que se esperava que a avó dissesse na ocasião? Então, esperava-se, pessoal, que ela não utilizasse essa preposição. E foi estudar no Rio e voltou ateu. Letra B. O narrador compara a forma voltar de ateu à expressão fantasiado de palhaço no carnaval. Que sentido diferente ganha a frase da avó com o emprego da preposição? Então, quando se usa a preposição, passa a ideia de que essa informação, a de que ele voltou ateu, não é verdadeira. É apenas um modismo, uma máscara, algo falso ou talvez passageiro, como uma fantasia de carnaval. Portanto, a frase "minha avó entendia de regências verbais" é dita pelo narrador de modo sério ou de modo irônico. Seria irônico, pessoal? Ele não está dizendo de maneira literal, porque a avó utiliza as preposições de modo peculiar, próprio, bem diferente do que a gramática preconiza, do que a gramática dita para nós, mas não o faz de modo consciente. Letra C. Na frase "aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que brincar com elas", o narrador empregou o verbo brincar como transitivo indireto, regendo a preposição de. Que outra preposição esse verbo pode reger? Justifique sua resposta com exemplos. Então, esse verbo também ele pode ser utilizado com a preposição com. Estou brincando com os amigos. Ou talvez com a preposição em. Você não deve brincar em lugares perigosos. Letra D. Na frase "por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade", o narrador poderia ter dispensado a preposição por. Entretanto, o sentido dessa preposição acrescenta no contexto. Então vejamos, pessoal, o narrador ele utiliza a norma padrão. Se ele colocou essa preposição desnecessária no enunciado dele, isso mostra que ele valoriza aquela maneira diferente de utilizar as preposições. Passa-nos a impressão de que ele quer se aproximar da fala utilizada pela avó. Letra E. Na frase cantada pelo vaqueiro, "Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler", por que o narrador estranha o emprego da preposição a?
Então, justamente, gente, porque nesse caso esse a não caberia. O verbo saber, ele é transitivo direto, portanto, ele não precisa de preposição entre ele e o complemento. Na norma padrão, a frase ficaria assim: não sei ler. Levante hipótese: por que na visão do narrador a preposição a aumenta a solidão do vaqueiro? Nesse contexto, percebemos que o uso desnecessário da preposição a faz com que o termo eu, que representa aí o locutor, fique ainda mais distante do verbo ler, que é a ação que poderia, de certa forma, aproximá-lo um pouco da sua amada, pois se ele soubesse ler, poderia matar um pouco a saudade lendo a carta da morena. A seguir, vejamos um pouco de gramática. Regência verbal é a relação de dependência entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Nós sabemos, pessoal, que alguns verbos possuem um sentido neles mesmos e outros precisam de complemento para completar o seu sentido. Nesse aspecto, os verbos são os termos regentes, são os termos que pedem a preposição, enquanto os verbos direto e indireto e adjuntos adverbiais são os termos regidos, são os termos que dependem do verbo. A seguir, apresentamos alguns exemplos de verbos e suas respectivas regências. Você vai observar que, conforme o seu significado, alguns verbos podem ter mais de uma forma de regência. Então, pessoal, nessa tabela aqui nós temos a regência de alguns verbos. Vejamos aqui, o aspirar, por exemplo, ele pode ser empregado como verbo transitivo direto e vai ter o sentido de sorver, respirar, ou ele pode ser empregado como verbo transitivo indireto, no sentido de pretender ou desejar. Quando ele é empregado como verbo transitivo direto, não vai precisar de preposição. Vejam um exemplo. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Agora, como verbo transitivo indireto, obviamente vai precisar de uma preposição. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Então, ali houve a preposição. Então, pessoal, essa é uma tabela que precisa sempre estar ao nosso alcance quando tivermos dúvida. Nós precisamos ter em mente qual é o sentido em que nós estamos empregando o nosso verbo e procurar saber também se ele precisa ou não de preposição e qual preposição. Então, aqui nós temos alguns exemplos, mas vocês encontram facilmente no Google a regência do verbo que vocês desejarem. Então, ao escrever, procurem saber qual a regência do verbo, qual o sentido em que vocês estão empregando esse verbo e se ele precisa ou não de preposição. Isso aí é para garantir que vocês escrevam de acordo com a norma culta. Além disso, pessoal, vale mencionar ainda que a ocorrência da crase, que é a junção do artigo a mais a preposição a, está ligada aos casos de regência verbal. Veja, vamos à loja para comprar outros enfeites. Então, o verbo ir exige a preposição a, enquanto o substantivo loja admite o artigo a. Por isso, o emprego da crase nesse caso, que é indicada pelo acento grave em cima do a. Na sequência, temos 5 dicas para usar a crase corretamente. Vejamos a primeira. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. É aquilo que eu disse no exemplo anterior. O verbo exige a preposição a e na sequência nós temos um substantivo que admite o artigo a. Correto? Número 2. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora. Então, vou à escola às 7 horas. Então, nesse as vai ter a crase ou o acento indicativo de crase. Número 3. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. Ela, às vezes, me fala sobre sua vida. Então, esse às vezes, vem com o acento indicativo de crase. Número 4. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita, subentendida,
escondida na frase. Por exemplo, vestia-se a Luís XV. Está subentendido a expressão a moda de Luís XV. Número 5. Existem situações em que o emprego do acento indicativo da crase é opcional. Mas isso aí é conversa para um outro dia, né? Se vocês tiverem interesse, podem pesquisar no site toda a matéria que vocês vão encontrar tudo sobre o uso da crase. Além da regência verbal, nós temos também a regência nominal, que é a relação entre nomes e seus complementos. Essa relação é estabelecida por meio de preposições. Vejamos os exemplos. O bacharel em Direito pode ser defensor público. Você não poderia utilizar, por exemplo, o bacharel de Direito pode ser defensor público. Então, o correto seria em. Então, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem pesquisar no Google, a regência de determinado nome ou de determinado verbo. Vejam os outros exemplos. Tem horror às baratas e não tem horror de baratas. Quem tem horror a alguma coisa. Essa máquina é compatível com a que temos e não essa máquina é compatível a que temos. Então, sempre que tiverem dúvidas, pesquisem para que vocês possam utilizar com proficiência a norma culta, com relação à regência verbal, com relação à regência nominal e também com relação ao uso indicativo da crase. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. A vocês eu deixo um pensamento. Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.